Boas. Já há uns tempos que não vinha aqui dizer aqui umas merdas que às vezes sem importância nenhuma, mas pronto. Apetece-me, sei lá, apetece-me. E isto motivado muito por esta história do cancelamento e de se impedir e de se retirar do espaço público as pessoas dizem coisas que vão contra a verdade oficial. Tem piada aquilo que nos andou a dizer há uma data de tempo do acreditar na ciência, não é? Um gajo nas televisões, nos jornais e não sei o quê, tudo o que tem sido publicado, tudo o que tem sido ouvido, tudo o que tem sido dito é contra a ciência. Não faltam estudos, mas não, tudo o que tem sido feito, tudo o que tem sido dito, tudo o que tem sido mostrado às pessoas é contra a ciência. Mas pronto, são outros 500 e cada um que se informa e cada um procura as fontes e em vez de andarem a ver telejornais e merdas e debates e o Recos Parta na televisão, vão à procura das fontes e vão ver estudos e vão ouvir quem sabe. É como alguém ouve aquele engenheiro geógrafo, é o Freud, não é? Alguém ouve aquele engenheiro geógrafo e diz que fazer o que ele diz é seguir a ciência, mas depois pega no Martin Kulldorff, que é epidemiologista e um gajo que percebe a série destas merdas e que diz exatamente o contrário, mas se a gente acreditar no Martin Kulldorff, estamos a ser negacionistas. Se acreditarmos no engenheiro geógrafo, estamos a seguir a ciência. Bem, isto é só um mote, não é? Porque estas coisas são muito mais preocupantes a todos os níveis. Que é esta tentativa de silenciar qualquer coisa que vá contra a verdade oficial. E depois, mesmo sendo casos em que a verdade oficial não corresponde àquilo que os médicos dizem que é uma espécie de verdade oficial, não é? Que não passa de ciência, e se a ciência tem alguma coisa é que tem que ser falsificável, não é? Tem que existir condições em que aquilo que é dito, em que aquilo que é, entre aspas, demonstrado pela ciência é falso. E isto é uma coisa que vem do iluminismo, que temos 300 ou 400 anos disto, em que qualquer proposta científica, não é, está sujeita a debate. E são inúmeros os casos, não é, que uma verdade. Nós temos em Portugal, por exemplo, um caso flagrante, não é? O único Nobel que existe em Portugal que houve português da ciência foi o Egas Muniz com a lobotomia. Reparem, o gajo que inventou a lobotomia ganhou um Nobel da Medicina. E hoje, quem olhar para isto pensa, é uma vergonha. Pois claro, mas porquê? Não é que o homem não tivesse correto na altura em que ele usava esse procedimento. É porque houve pessoas que foram investigar e que foram contestar e que acabaram por demonstrar e por falsificar as teorias do Egas Muniz. E ninguém retirou o Nobel por causa disso. Não é? Que é assim que a ciência funciona. Julgo eu, era assim que funcionava. Aparentemente deixou de funcionar assim. Mas isto vai muito mais longe que isto. Vocês têm o caso, por exemplo, o IPCC, periodicamente. O IPCC é o Instituto das Nações Unidas que faz aqueles relatórios sobre as alterações climáticas, periodicamente. Esse é o relatório este ano, o último, de há uns anos atrás. Não é? E é um relatório com centenas de páginas e ninguém vai ler aquela merda, não é? Mas há quem é fácil de ler as 42 páginas daquilo que eles chamam o Summary for Policymakers, que é um sumário feito para os políticos e para os decisores sobre aquilo que são as teorias atuais sobre mais consensuais sobre as alterações climáticas. E não tem rigorosamente nada que ver com o que as televisões e os jornais e não sei o que vos dizem que é a verdade. Não tem nada a ver. E se quiserem perceber,
É só ir ler, são 42 páginas, não precisam de ler as 400 e tal, 440 e não sei quantas páginas do relatório do IPCC. Basta ler o sumário para os decisores políticos. Tem. Mas há de quem venha dizer que não é assim como dizem os jornais e as televisões, porque é um obscurantista, porque é um negacionista, porque é isto, porque é aquilo. É a mesma coisa. Por exemplo, outro dia estava a ouvir um podcast do Brendan O'Neill, da Spiked Online, com uma senhora que é Julia Hartley Brewer, em que a certa altura se falava da questão do transgênero. E a Julia Hartley Brewer dizia que quando lhe dizem que ela é uma mulher cis, ela diz que não é mulher cis nenhuma, é uma mulher. Não é uma variante de vagina. Que até tem uma certa piada, não é? Porque de facto é verdade. Se a senhora tem uma vagina, não é? É uma mulher. Não é uma mulher cis, nem uma mulher isto, nem uma mulher aquele outro. É uma mulher. E depois há as outras que se dizem mulheres. Uma mulher transgênero, por exemplo. Não é uma mulher. Pode ser uma mulher transgênero, mas não é uma mulher. Aí chega o ponto. E isto é como diz a Julia de Brewer, que isto é difícil acompanhar, não é? Aquilo que era correto há 2 semanas já não é correto hoje. Já chegou ao ponto, no caso da Inglaterra ou dos Estados Unidos, por exemplo, em que e as coisas chegam cá. Nós andamos sempre atrasados, não é? Nós somos um atraso de vida, mas as coisas chegam cá, em que dizem às mulheres com pênis que são lésbicas. E para os meus amigos, isto é capaz de ter um truque engraçado. É capaz de ser, não é? Na minha idade já vou tarde para essas merdas, mas para os putos, não é? Opá, têm um pênis e um par de tomates e são lésbicas. Por que não? É capaz de dar resultado. Pode ser um truque uma de qualquer, não é? Como dizia o meu amigo Zé Alexandre, há sempre entradas. Todas as entradas são diferentes. E pronto, e essa é uma possibilidade de umas entradas, mas isto porque a liberdade de expressão, a possibilidade de dizermos aquilo que queremos, aquilo que pensamos, sem medo de retaliações, isto deriva todo vamos lá ver. Há gente muito melhor que nós pensou em tudo isto, não é? Isto deriva de uma palavra grega que é parrésia. O que é que significa parrésia? Parrésia significa falar livremente, não é? E depois, por exemplo, o Foucault separou isto em várias coisas, como um pronome, um verbo. Parrésia em si mesmo significaria a livre expressão, parrésia nomai seria um verbo, parrésiaches seria um pronome, significando alguém que usa a paresia. Por exemplo, alguém que diz a verdade ao poder. Mas parresia, no fundo, significa dizer a verdade com coragem, né, perante o perigo, ou como aquilo quiserem. E a liberdade de expressão é um bocado isto. É a capacidade, a possibilidade de podermos falar livremente. E isto cada vez menos é verdade. Não é? E cada vez mais é difícil, porque estão a querer meter-nos num mundo em que as palavras deixam de significar aquilo que realmente significam. Porque quando alguém diz homem, não é? Todos nós formamos uma imagem de um homem. Quando alguém diz mulher, formamos mentalmente uma imagem de uma mulher. Quando alguém diz mar, não é? Mesmo que o digamos a alguém que nunca viu o mar, mas viu imagens ou isto ou aquilo, e forma uma imagem do mar. Quando alguém diz um carro, a gente forma uma imagem do carro. Quando diz um copo, quando diz um veado, quando diz uma pedra, qualquer coisa. Ou seja, as palavras têm um significado objetivo que pode ou não ser modificado conforme a frase em que é introduzido, ou depois há metáforas, há
Há uma série de formas de estilo que podem alterar-lhe o significado de uma maneira ou de outra. Mas as palavras em si, ditas uma a uma, têm um significado. E quando se retira esse significado, deixam de ser palavras e não passam de sons incoerentes. E o que esta geração woke anda a fazer é nem mais nem menos que isto. Nem sequer é ladrar. Nem sequer ladrar, porque eu creio que quando os cães ladram, não emitem só sons, há qualquer coisa na maneira como ladram, que significa isto ou aquilo, ou tem significados diferentes. Não. Esta gente ainda é pior. Esta gente, estes wokes todos, ainda são piores. Ainda são piores do que os animais. Aquilo que dizem, aquilo que nos querem obrigar a dizer, não são palavras, não são frases. São sons incoerentes, sem qualquer espécie de significado. Pronto, só para terminar, que isto já vai longo. Vi os 2 primeiros episódios do The Foundation na Apple Plus. Depois de já ter lido várias vezes este livro, esta série de livros, são vários, que é o Fundação do Isaac Asimov. E como não podia deixar de ser, aconteceu uma coisa, que é uma merda que a mim tira-me do sério. O livro Fundação começa assim. O seu nome era Gal Dornick e não passava de um jovem provinciano que nunca tinha visitado Trantor. Pois não podia deixar de acontecer que quem realizou e quem produziu The Foundation para a Apple Plus tivesse agarrado no Gal Dornick e transformado numa rapariga negra. Só faltava era ser deficiente. E lésbica. Não, lésbica não. Lésbica não. Não tem pênis, não pode ser lésbica. Ou pode? Bem, Gal Dornick é uma rapariga negra. Asimov diz aqui, um jovem. Tchau.